Muito bom dia, meus amigos. Deus abençoe a vocês e que o Espírito Santo venha iluminá-los para que vocês possam compreender perfeitamente a vontade de Deus para as suas vidas. Porque eu penso, quando eu era jovem e eu não tinha me convertido, eu estava estudando, fazendo pré-vestibular. Eu não sabia exatamente qual a profissão que eu iria abraçar. Eu pensava em engenharia, eu pensava em matemática, professor, pensava em economia, enfim. E eu ficava meio perdido, desorientado, meio não, 100% desorientado. Então, eu acredito que muitas pessoas estejam vivendo dessa forma, sejam adolescentes que não sabem ainda o que querem da vida, não sabem. E às vezes a pessoa passa até da adolescência, chega à idade já mais madura e também não sabe o que querem da vida, não sabem. E ficam assim perdidas, desorientadas, não sabem com quem vai casar, não sabem se o noivado, o namoro vai dar certo, vai ser para casar, ou se é apenas uma aventura. A dificuldade é saber o que a pessoa realmente quer. Mas uma coisa eu sei, e eu aprendi e eu quero transferir para vocês. Quem quer a salvação da alma, já sabe o que tem que fazer. É ou não é? Jesus diz assim, o reino dos céus, olha só o que Jesus propõe, o reino dos céus, não é o reino desse mundo. Você pode entender a grandeza do reino dos céus? É infinito. E lá não tem dores, não tem lágrimas, não tem pranto, não tem problemas, não tem morte, não tem inferno, não tem demônio, não tem diabo, não tem vício, não tem doença, não tem enfermidade, não tem filho, não tem filha, não tem irmão, não tem irmã, pai, mãe, só existe um pai. E os demais são todos seus filhos. Não existe homem nem mulher, não. Lá não vai haver problema de sogra com sogro, essas coisas. Lá não vai haver nada que nós estamos acostumados a ver aqui no mundo. Então, o reino dos céus é o reino onde reina o Senhor Jesus, o Rei eterno. O reino dos céus. Jesus propõe o reino dos céus. Ele oferece o reino dos céus. Isso é a salvação. Salvação da alma, claro, porque o corpo não herda o reino dos céus. Nós teremos um corpo glorificado, diferente. Mas a carne não. Então, Jesus disse o reino dos céus. Quem quiser o reino dos céus, quem estiver focado no reino dos céus, quem está focado no reino dos céus, não... Todos os problemas que enfrenta aqui embaixo são fichinhas, são coisas insignificantes, porque todos nós temos problemas, todos vivenciamos problemas. De uma forma ou de outra, nós vivenciamos problemas. Se não são os nossos problemas, são os problemas dos outros. É ou não é? Essa é a realidade, problema a gente sempre vai ter. Mas Jesus propõe o reino dos céus, onde não há problema. Não há problema, não há problema. Que maravilha, meu Senhor. Então ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Esse tesouro aí, imagine o tesouro que Deus mostra. É incalculável, é imensurável. Mas ele diz também, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, se alguém quiser herdar ou tomar posse desse tesouro, que é o reino dos céus, renuncie-se a si mesmo.
Olha só, se alguém quiser vir após mim, e quem vai após Jesus aqui na terra, irá até Jesus, irá viver com Jesus nos céus, não tenho dúvida disso. Se eu faço um esforço, um sacrifício para seguir o meu Senhor aqui na terra, nego a minha carne, nego aos caprichos, meus caprichos, minhas vaidades, eu nego tudo que a minha carne, a minha alma deseja, almeja, não, eu nego tudo para seguir o meu Senhor aqui na terra. Então é claro e óbvio que lá nos céus eu estarei com ele, porque eu estou seguindo-o aqui na terra. Eu estou mostrando, estou provando que creio nele. Essa é a fé. Então ele diz, se alguém quiser, quem quer, não é para todo mundo, é para todo mundo, mas quem quer? As pessoas preferem baladas, etc. Mas se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Quer dizer, sacrifique-se. Sacrifique-se. Renuncie. Renunciar é sacrifício. Renunciar é sacrifício, ou não é? Você sabe que é. Então a pessoa tem que renunciar a si mesmo. Tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, a sua fé, a sua vida sepultada. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela sepulta a própria vida, é o batismo nas águas. E siga-me, quer dizer, obedeça, ande de acordo com a minha palavra. Mas o princípio é a renúncia. Se não houver renúncia, então a pessoa nunca vai conhecer Jesus. Daí a pessoa diz assim, bispo, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, eu estou desesperado, olha, eu não tenho comida, eu não tenho pão, eu não tenho trabalho, eu não sei o que fazer na minha vida, eu estou doente, eu estou a ponto de morrer, eu estou a ponto de me matar, eu estou a isso, a isso. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer para vocês, o que eu tenho de melhor é o que eu tenho dado. Eu estou passando para vocês a dica, instrução. O que vocês têm que fazer? Faça o que eu fiz. Eu me entreguei, eu renunciei mesmo à minha juventude. Eu me castrei, digamos assim. Eu me tornei eunuco para poder seguir Jesus. E você agora entende melhor. Então, é o preço que a gente tem que pagar. As pessoas se sacrificam para entrar numa faculdade, se sacrificam para trabalhar numa determinada empresa, se sacrificam para casar, se sacrificam para qualquer coisa nesse mundo. Mas quando se trata com respeito à eternidade delas, elas, coitadas, elas não caem a ficha, porque você se sacrifica por tudo nesse mundo, mas depois fica tudo por aí. Se você se sacrificar por aquilo que é eterno, você é sábia, é inteligente, você sabe o que está fazendo. É isso que eu queria falar para vocês, renunciar. Essa é a palavra, renuncia. Você quer o reino dos céus? Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Quando a gente entrega mesmo, renuncia a tudo, o reino de Deus vem dentro de nós. O Rei Jesus passa a viver dentro de nós e vivemos no reino dos céus. Mas entrega a sua vida no altar. E as pessoas que não entregam ficam aí gemendo, sofrendo, tentando resolver os problemas, administrando só problemas, dores, sofrimentos, etc. Entrega a alma para Jesus que ela vai ser cuidada por Ele por toda a eternidade. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.